Olá pessoal, meu nome é Rayane Carolina e eu vou estar com vocês esse semestre na disciplina de ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares, né? Essa disciplina que ela é tão temida por alguns alunos, né? Mas garanto que no final vocês vão sair com um pensamento diferente aí da ortodontia, certo? Nossa disciplina ela tem 60 horas teóricas e 20 horas práticas. Aqui na nossa ementa, nós vamos aprender um pouquinho sobre os princípios biológicos da ortodontia, a detecção e diagnóstico ali de alterações ortodônticas, o estudo do esqueleto crâniofacial, diagnóstico, análise de caso e desenvolvimento do planejamento terapêutico, abordagens para o tratamento de desafios clínicos, né? Estratégia para o controle das forças ortodônticas, fundamentos de ortopedia funcional e biomecânica, critérios para a seleção de aparelhos preventivos, interceptadores e de contenção, técnicas e mecânicas em ortodontia. O nosso objetivo geral da disciplina é compreender os princípios biológicos, diagnósticos e terapêuticos da ortodontia, abordando a análise crâniofacial, planejamento e tratamento clínico, controle das forças ortodônticas e a aplicação de técnicas e aparelhos corretivos. Nos nossos objetivos específicos, né, da disciplina em geral, identificar e diagnosticar alterações ortodônticas com base na avaliação do esqueleto crâniofacial, realizar análise de casos clínicos e desenvolver um planejamento terapêutico adequado para aquele paciente, aplicar estratégias para o controle das forças ortodônticas durante o tratamento, compreender também os princípios da ortopedia funcional e biomecânica, selecionar e indicar corretamente os aparelhos ortodônticos preventivos e interceptadores e de contenção. Aqui nos nossos procedimentos metodológicos, nós vamos ter o quê? Aulas expositivas, né, com dispositivos audiovisuais, o projetor e a caixa de som, metodologia ativa de gamificação através da plataforma Kahoot, né, que é bem interessante ali para a interação e o melhor desenvolvimento ali do conteúdo. Vamos ter também seminários, os alunos eles se dividirão em dupla para ir apresentar uma simulação de um caso clínico que a gente vai passar para vocês montarem esse caso clínico, certo? Vamos ter a sala de aula invertida, a SAI, que aí é uma atividade que vocês fazem antes da aula, né, para já vir com um conteúdo ali já da aula, um entendimento, né? No sistema de avaliação, nós vamos ter a prova objetiva, né, que é referente à AV1 e à AV2, que possui peso 1, e o desempenho nas atividades práticas, que possui peso 2. Temos as atividades de segunda chamada, que pode ser feito, mas será 50% da nota obtida pela postagem atrasada da atividade principal, 50% da nota obtida pela postagem da atividade complementar, que pode ser uma RDL ou outra atividade, né, a critério. E o prazo para postar essa atividade de segunda chamada se encerrará respectivamente no primeiro dia do calendário de provas da AV1 para atividades ligadas à composição da média da AV1. 15 dias antes do início da semana da AV2 para atividades ligadas à composição da média da AV2. Esse critério é adotado independente do motivo que levou os estudantes à postagem em atraso. Não é necessário solicitar a abertura, né, dessas atividades de segunda chamada, pois elas já serão automaticamente disponíveis e configuradas para receber esses dois arquivos, né? Caso o estudante perca esse prazo e necessite postar essas atividades. E qualquer postagem, por mais que atrase em 1 minuto, já deverá ser considerada como de segunda chamada. Não aceito nenhum argumento, né, que o estudante desconhecia tal condição, pois já está tudo informado aqui no plano de aula, certo? Da composição das médias, né, teórica laboratoriais. Na AV1, nós vamos ter a prova teórica, que tem peso 1, mais a atividade online na Moodle, né, a SAI, e a atividade prática, que tem peso 2. Tudo dividido por 3. Na média da AV2, né, nós vamos ter prova teórica, vezes 1 também, mais as atividades práticas e o seminário, que ele vai compor uma nota ali também da AV2, que tem peso 2, tudo dividido por 3. Na prova teórica, ela é composta de 20 questões objetivas
E na nota prática é a soma das atividades práticas e cada aula prática o estudante terá que fazer um relatório. É muito importante mostrar esse relatório pessoalmente para mim, né, ao professor, porque isso vai impactar na sua nota. Se não for mostrado o relatório, a nota já não é estabelecida ali, fica 0. E os pontos extras serão acrescentados na média de AV1 e AV2. Todo mundo gosta. Na atividade prática, o que é que a gente verifica, né? Ali do que o aluno fez, se foi satisfatório, não satisfatório, insatisfatório ou se não foi realizado. Isso vai impactar na nota de cada aluno. E o estudante irá pontuar com nota 0 se não comparecer à aula, chegar atrasado, chegar na aula prática sem indumentária, sem um material, comparecer com outro material ou ter a prática realizada pelo professor, pelo monitor, pelo trainee, ou ser avaliado como insatisfatório, né, pelo professor. Aqui fala também a questão de se tiver algum impedimento médico, pode solicitar até 3 dias úteis após o dia da aula prática para fazer a reposição. E a questão da avaliação final, né, a AF. A AF vai consistir pela média parcial, né, que é a AV1, mais a AV2, que é maior ou igual a 7, dividido por 2. E o estudante com média parcial igual ou superior a 4, com frequência igual ou superior a 75%, que não tenha sido aprovado por média, terá o direito a prestar a AF, né, a avaliação final. E o estudante com média parcial inferior a 4, com frequência inferior a 75%, né, já será considerado reprovado e não tem direito a fazer a avaliação final, certo? E considera-se aprovado em avaliação final o estudante que tiver frequência igual ou superior a 75 e obtiver a média final igual ou superior a 5 pontos, né? E a gente calcula essa média final, a média final com a média parcial mais a avaliação final, que será igual, dividido por 2, né? E deve ser igual a 5 ou maior, né? Na indumentária, a gente tem 3 tipos de indumentária aqui. A I1, que é as roupas casuais, né? Short, bermudas. A I2, que é a roupa casual ali com o jaleco. E a I3, que é a roupa 100% branca. Na nossa disciplina, a gente vai abordar a I1 e a I3, né? Que será lá nos laboratórios. Aí, vindo aqui pro cronograma de aulas, a pontuação. O que tiver em verde claro serão referentes às atividades online, certo? O que tiver em azul claro serão referentes às atividades práticas e o que tiver em laranja serão referentes aos pontos extras. E aqui no primeiro dia de aula, nós vamos ter o que nós estamos tendo hoje, a apresentação da disciplina, plano de aula e cronograma. Vamos ter um pouco de teórica, né, no desenvolvimento da estrutura crânio-facial, morfologia facial e maturação óssea. Determinação da idade óssea por meio das telerradiografias e vamos ter já uma atividade online, né, para ser feito e postado antes da aula, certo? A indumentária sempre das teóricas vão ser I1 e ao lado tem informando se precisa levar um material ou não. No caso, na teórica não precisa, mas na prática é todo o material, certo? Na segunda aula, nós vamos ter a evolução da oclusão associada a hábitos orais inadequados, etiologia e classificação das maloclusões e fatores de intervenção imediata. Também temos atividade. Na próxima aula, na aula 3, mordida cruzada posterior e mordida cruzada anterior, também temos atividade. Na aula 4, mordida aberta anterior, diagnóstico precoce da impactação canina, também temos atividade. Na aula 5, overjete dentário e esquelético e traumatismo dentário. Na aula 6, vai ser o feriado de carnaval, né? Mas na aula 7, nós já retornamos e iniciamos as aulas práticas. Nós vamos ter a conferência ali do material, né? A bandagem com tubo simples, no taipodonte, no 16 e 26, e a moldagem de transferência superior. E muito importante não faltar as aulas práticas, porque ela tem peso 2, então isso impacta muito na nossa nota, né? Na aula 8, vamos ter a confecção, acabamento e polimento do irax.
sempre com o relatório da prática, foto e postagem na Moodle, certo? Depois vamos ter outro feriado e voltamos na aula 10 com cimentação do irax, mais mergulho para descruzamento da mordida cruzada posterior, o relatório, e nesse dia a gente vai estar fazendo uma revisãozinha para a prova ali no Kahoot e vale o ponto extra, então não falta, porque esse vai ser o único ponto extra que vai estar tendo. Depois nós vamos ter a AV1, né, a primeira chamada. Logo após a AV1, nós vamos voltar para a prática novamente. Vamos ter a bandagem do 36-46 com tubo duplo, conversível, para a confecção da PLA e colocar o elástico classe 3. E vamos ter também um tempo ali de comentários para a AV1, né? Na próxima aula, na aula 13, a bandagem do 36 e 46 sem tubo para a confecção do mantenedor de espaço, também com relatório, foto, a mesma coisa em todas as aulas práticas. Na aula 14, a remoção do irax, colocar cera nos espaços, colagem, e vamos ter colagem nos dentes, né? Que todo mundo ali anseia para a colagem dos bregues. Vamos ter a colagem 2A2 superior e inferior. Logo após, a gente tem a segunda chamada para quem perdeu a AV1, né? E voltamos com a aula teórica. Vamos falar na aula 16 sobre a análise da dentição mista, o cálculo da ADT. Na próxima aula, nós temos interpretação de McNamara e distribuição dos casos para os seminários. Vamos estar distribuindo como cada dupla vai ficar com o seu caso para apresentar no dia do seu seminário. Na aula 18, nós temos uma aula prática, né? Que é o delta na régua, ali vamos dobrar os fiozinhos, confecção de arco tipied, colocação de elastiques e elástico classe 2, mergulho do typodonte também, né, pra gente ver essa movimentação ali ao vivo. E na aula 19 eu coloquei aqui um hands-on de alinhadores pressão bolha, que é o que está em alta alinhadores. Esse tipo de alinhador é bem fácil e prático, é bem legal essa prática. E na próxima aula já vai ser os seminários, né? Vai ser as apresentações de cada dupla. Logo após temos a prova de AV2, a segunda chamada de AV2, né? Depois nós vamos ter os comentários da AV2 e a avaliação final, finalizando assim o semestre. Aqui está a bibliografia básica, né? Que eu coloquei algumas. E algumas referências complementares. Eu coloquei só escanear o QR Code, né, que dá acesso a artigos sobre o tema, já está lá na pasta. E outro QR Code que dá acesso ao aplicativo AliOrtho, que é sobre o alinhador pressão bolha, que a gente vai utilizar no dia do hands-on para estar confeccionando esse tipo de alinhador. Então é isso, espero que vocês gostem dessa disciplina e qualquer dúvida eu estou à disposição.